E aí, galera, tudo bem? Faz dias que a gente não se fala, né? Final de ano, muita coisa aí acumulada, muitas viagens, muitos atendimentos, mas voltamos aí. Agora nós vamos retomar a nossa jornada do conhecimento da norma, não somente da norma, pessoal. Eu quero trazer a proposta da gente falar sobre gestão. E o meu principal objetivo é fazer com que cada uma das palavras que eu fale se torne bem compreensível por aqueles que também não entendem da aplicação da gestão do método da ISO para o seu segmento, para a sua empresa, para os seus afazeres. Aquelas pessoas que têm algum conhecimento, vamos compartilhar conosco aquilo que vocês estão recebendo de informação, aquilo que vocês conhecem também, para a gente somar em nossas atividades. Combinado, gente? Então, assim, inicialmente, então, eu prometi para vocês que nós vamos falar da sessão 4 até a sessão 10, e hoje nós vamos falar da sessão 4.1. Já vamos começar direto no nosso assunto. Gente, o requisito 4.1 da norma, que traz todo o método da ISO, todas as questões que devem ser considerados pelo profissional, pela empresa que vai aplicar os conceitos desse modelo de gestão, o requisito 4.1 desse método, desse modelo, desse trabalho que nós vamos fazer, ele traz um direcionamento muito importante que inicialmente ele vai ser bastante promissor em relação à continuidade dele por toda a aplicação desse método. Eu estou falando para vocês do contexto da organização, que é o que é composto a seção 4 da norma, mas dentro dessa seção 4 da norma, em que ele trata do contexto da organização como um todo, nós temos um requisito que é o 4.1, que ele coloca lá, entendendo a organização e o seu contexto. Então, o que é comum a gente perceber dessa frase em relação às empresas, né, gente? É comum a gente perceber qual é o propósito dessa empresa em relação aos seus negócios, qual é o propósito da empresa em relação ao conjunto de suas atividades, aquilo que ela se propõe, qual é o seu direcionamento estratégico, por onde essa empresa traçou o seu percurso, aquilo que ela deseja, dentro do seu segmento, se é uma fabricação, uma prestação de serviço, comércio. É muito importante que as empresas elas tenham bem definido dentro do seu modelo de gestão qual o seu pensamento de trabalho, o que ela pensa para o seu cliente, o que ela pensa para os negócios, o que ela aplica em relação aos seus funcionários. E o item 4.1 da norma, ele traz o seguinte, entendendo a organização e o seu contexto, ou seja, tudo aquilo que ela traçou, tudo aquilo que ela definiu. E uma das entradas muito importantes é aquilo que ela estabeleceu estrategicamente para o seu negócio. Aí a norma, ela colocou o seguinte, através desse método da ISO, ela colocou assim, a organização ela tem que entender o seu contexto, aí ela vai definir claramente todas as relações, tudo aquilo que ela entende dentro da definição da atuação do seu negócio, interno e externo. Tudo aquilo que ela atua, tudo aquilo em que é a propagação de suas atividades, as suas entregas, o seu relacionamento externo e tudo aquilo que ela pratica, tudo aquilo que ela tem internamente, como que ela se prepara, como é as suas atividades internas também.
Então, a organização ela vai definir alguns métodos, alguns trabalhos, ela vai reunir pessoas, ou ela vai traçar isso dentro de uma estratégia, como que ela vai determinar e como que ela vai atender ou entender também tudo aquilo que ela pode alcançar de resultados em que ela pretende colocar no modelo de gestão do sistema de gestão da qualidade. Então é assim, gente, o que essa organização tem, o que ela faz, o que ela pretende fazer para que ela atenda aos seus negócios, para que ela atenda às expectativas do seu cliente. Qual é o direcionamento dessa empresa? Muitas empresas costumam definir a sua missão, valores, né, que são muito importantes. É muito importante que a organização ela defina para onde ela quer ir, o que ela realmente quer dos negócios e quais são aqueles valores em que ela não abre mão para que sejam geridos os seus negócios. Cumprir requisitos legais é muito importante dentro desses valores. Questões de cultura, de envolvimento e de enlaçamento de clientes, né? Isso é muito importante enquanto cultura, mas é muito importante também que a organização defina qual é o seu perfil de negócios em relação ao mercado em que ela atua. Então é muito importante que ela defina quais são os seus fatores internos e seus fatores externos, dentro do ponto de vista, gente, do que pode ser positivo e do que pode ser negativo sobre essa relação, sobre essas atividades em que ela se propõe com o seu cliente. Aí vem aquela pergunta, né? Mas espera aí, Justino, como que eu vou entender essa questão das minhas relações internas e externas, o que pode ser o ponto fraco ou ponto forte, o que pode ser oportunidades e ameaças? Já estou falando para vocês a dica aí de um método, né? Acabei de colocar para vocês um método chamado SWOT, que é esse aí, ó, que eu vou colocar para vocês dar uma olhada, para vocês conhecerem. Esse método SWOT, gente, ele traz essa questão das oportunidades e ameaças, ponto fortes e ponto fraco, que a gente pode definir o que negativamente e o que positivamente pode ser importante para os negócios, para a tua empresa. Mas de onde eu vou tirar essas informações? Dá uma olhadinha para a tua empresa aí. Como é que está teu caixa, cara, hein? Como é que está a gestão financeira da tua empresa? E como é que você faz para vender? Quais são os teus indicadores comerciais? Você tem gente preparada comercialmente para colocar as suas atividades? Como é que está o teu atendimento, gente? Olha só, a mesma forma como você atende o cliente é a mesma forma como o teu funcionário atende o cliente? É a mesma forma como um especialista desenvolve para poder atender um cliente? Isso é uma dica muito importante para você verificar se isso é um ponto forte ou um ponto fraco. Quando eu falei do teu caixa, lá no final do dia, quando você vai fechar teu caixa, como é que está isso daí? Como é que está essa relação? Isso está mais negativo ou está mais positivo para a tua empresa? Quando o teu cliente sai da tua empresa, qual é a percepção que ele tem das tuas atividades? Ele está amplamente satisfeito ou ele está insatisfeito com a tua empresa? Isso para você é um ponto negativo ou é um ponto positivo? O teu recrutamento, cara, como é que ele é? Você sabe recrutar pessoas? Você sabe reter talentos? Você sabe promover esses talentos? Isso, dentro da tua empresa, é negativo ou é positivo? Outra coisa, gente, o conhecimento, a aplicação das atividades, isso é padrão dentro da tua empresa? As pessoas da tua empresa sabem o que é demanda, o que é entrada de um processo, e elas sabem quais são as suas entregas? Elas conhecem todas essas regrinhas do que ela vai entregar para o processo seguinte? Por exemplo, gente, eu estou no ambiente de uma padaria, está produzindo lá os pães, os quitutes, as coisas lá que são oferecidas para o cliente.
E tem a galera lá da frente que está atendendo o cliente. Aquela galera lá que está produzindo, ela entende bem aquilo que ela vai entregar para que o pessoal do atendimento entregue isso para o cliente? Isso é positivo ou é negativo na tua empresa? Isso é padrão? Você tem isso por escrito? As pessoas conhecem os detalhes, as pessoas conhecem isso como uma forma clara de aplicação no dia a dia? Quem entra na tua empresa tem isso detalhado para que ela consiga entender qual é o perfil da tua empresa e a partir dali ela fazer da mesma forma como os outros fazem? Você tem isso por escrito? Isso é positivo ou é negativo na tua empresa? Com base nisso, qual é o teu perfil de negócios em relação ao teu cliente? A tua logística é positiva ou é negativa? A posição em que está situada a tua empresa, dentro lá da região em que você atua, ela é estrategicamente atraente para o teu cliente? O teu produto ele chega facilmente para o cliente? Não tem nenhum gargalo? Isso é positivo ou é negativo para os teus negócios? As tuas saídas são importantes? Aquilo que você oferece para o teu cliente é legal? Atende a requisitos legais? A embalagem é boa? A embalagem ela é apropriada ao teu produto? Ela traz claramente as informações do teu produto e atende a critérios legais? Então, gente, todos esses são pontos em que você deve considerar se isso é positivo ou negativo para o teu negócio. Internamente, tudo aquilo que é gerado de processos, tanto de treinamento, quanto de atendimento, quanto a recursos a materiais, a informatização, a softwares, isso tudo é satisfatório para a tua empresa? Isso é um ponto negativo ou é um ponto positivo? É um ponto forte ou é um ponto fraco? Você tem sistemas de software capazes de te dar todas as informações ou você faz ainda de forma manual? Isso é um ponto positivo ou é um ponto negativo para a tua empresa? Lá fora, gente, o teu produto chega de forma clara, transparente, dentro da velocidade que você prometeu para o teu cliente? Isso é um ponto negativo ou é positivo? Então tudo isso, gente, é entender o contexto da sua organização. Então pega lá aquele modelinho do SWOT, aplica na sua empresa um pouco daquilo que eu falei, tudo mais que acontece internamente, externamente, e aí você vai ter o entendimento dos teus negócios em relação ao teu contexto. Nós vamos somar isso, o relacionamento aí com as partes interessadas, nós vamos falar também um pouco mais sobre os processos e o direcionamento da tua empresa para um sistema de gestão da qualidade. Nós vamos falar do teu escopo final. E aí nós vamos ter o teu contexto definido. Mas antes, aplica aí, gente, o que são pontos fortes, o que são pontos fracos, o que é negativo, o que é positivo na tua empresa, para que a gente consiga então definir o contexto. Antes de você dizer para onde você quer ir, o que você pretende, você precisa definir quais são os pontos negativos e quais são os pontos positivos que você tem. Se ao final do dia você encheu o peito e deu como missão cumprida, é porque você tem uma série de tarefas já resolvidas. Se você chegou no final do dia, está cansado, exausto e acha que não fez nada durante o dia, mas trabalhou muito, cara, você tem que colocar essa atividade em prática. Você precisa entender bem o contexto da tua empresa. Tá legal, gente? Na próxima nós vamos falar sobre partes interessadas. Quem são partes interessadas, gente? Quem já souber, manda aí para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. Até lá, nós vamos então tirar todas as dúvidas também que vocês enviarem para que a gente tenha o nosso próximo bate-encontro. Até mais, pessoal!